nos prestigiando, né, nesse ciclo de palestras que nós estamos, né, aí desde o dia 1º de junho, tá? Professor Adson, só para te sinalizar, os alunos, como eu disse agorinha, né, são alunos do curso de Psicologia da UEG, né, alunos do 1º, 2º e 4º períodos, tá? O Uhum. professor Adson, ele é bacharel, licenciado e psicólogo, né, pela PUC Goiás, em 1993, né? É mestre em psicologia pela PUC Goiás, especialista em estudo à distância pela Faculdade de Piracanjuba, presidente do Conselho Regional de Psicologia de Goiás e Tocantins, de 2010 a 2013. É, atualmente, né, presidente do Conselho Regional de Psicologia de Goiás, professor assistente da Faculdade de Piracanjuba, professor de graduação e pós-graduação do IPOG, tá? Atuando principalmente nos seguintes temas: psicologia social, comunitária e organizacional e do trabalho, teatro, pessoa idosa, psicologia clínica fenomenológica e subjetividade, e atualmente ele é também coordenador da Companhia de Teatro Senhoras do Cerrado, que é um trabalho lindo, diga-se de passagem, né, professor Adson? É um trabalho muito lindo, tá? Então, professor Adson, seja muito bem-vindo, tá? Eu sei que você vai, né, nos trazer aí bastante, né, coisas, vou falar coisas para simplificar, coisas interessantes, né, para nós, né, enquanto alunos de psicologia, né, enquanto nós profissionais da psicologia, tá? Acabou de chegar aí a professora Lilian Barbosa, né, a coordenadora do curso de psicologia lá da UEG. Boa noite, professora Lilian. Boa noite, Zé Fernando. Boa noite, Graziele. Boa noite, professor Watson. Seja bem-vindo. Boa noite. Muito obrigado por abrir esse espaço para a gente refletir com um tema que é muito caro para mim. Amo muito. Que bom. Obrigada. Nós temos também a professora Graziele, tá? Boa noite, prazer, professor Watson. Prazer, Graziele. Parece que eu vi um outro professor lá também, no chat. Então, professor Watson, então a palavra é sua, né? Você tem 1 hora, né, para poder... Professor Cleomar, né? Professor Cláudio, estou aqui também presente, Cláudio Viana. Pois é, Cláudio. Seja bem-vindo, professor Cláudio. Desculpa. Muito obrigado, é uma honra estar com vocês. Então tá bom. Então, professor Adson, a fala é sua, tá? Você tem 1 hora, aí, como diz, você pode se organizar da melhor maneira possível, né? Então, a palavra é sua a partir desse momento. Tá, então eu vou começar com uma parte de uma poesia da Cora Coralina. Ela fala assim: eu venho do século passado e trago comigo todas as idades do mundo. Eu sou Aninha, aquela menina feia da Ponte da Lapa. E começando a falar sobre ela, né, com essa poesia, Fernando, eu trago essa reflexão sobre essa palavra velhice e velhices. Mas é interessante que a gente entenda, né, que o dia 15 de junho, ele é uma data mundial que a organização, a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, em 2006, criou esse momento, abriu esse espaço para a gente trabalhar a violência de todas as formas, seja institucional, familiar, né, porque a gente acha que, às vezes, a violência ela é só da família, mas ela também é do Estado e da própria forma como a sociedade constrói essa relação com a pessoa idosa. E aqui eu estou trazendo o que a gente sempre fala, né, pessoa idosa. Essa coisa de melhor idade, terceira idade, isso foi criado nesse mundo de consumo, tá? E hoje usa o termo pessoa idosa, porque aí abrange a questão de gênero, tá certo? Então, isso é muito importante que a gente reflita sobre isso. E eu vou falar um pouco sobre essa questão da velhice. E aí eu estou baseado no livro da Simone de Beauvoir, que é Velhice, tá? A Simone, ela traz uma reflexão que é muito interessante, porque não existe uma velhice, mas sim velhices. Cada um de nós vai construindo com o tempo esse processo. E as pessoas só notam que estão velhas quando as pessoas falam:
Oi, senhor. Oi, senhora. Ah, os seus cabelos estão brancos. Ah, mas e essas rugas? E aí a pessoa começa a entender que ela está nesse processo, porque todo dia a gente está ali olhando a gente no espelho, então tem um contínuo aí, né? E cada sujeito, ele reage de forma diferente a esse processo natural da vida. E aí o que que acontece na nossa sociedade imagética, a nossa sociedade que quer a eterna juventude, ela favorece a exclusão dessas pessoas, né? Por quê? Porque se você não tiver determinado tipo de corpo, né, de beleza relacionado a um padrão que é imposto por um grupo pequeno, mas a gente acha que todo mundo acha que a velhice é feia, que a ruga é feia, que os cabelos brancos são feios, e isso faz com que o sujeito se sinta muito triste, né? Eu trabalho com a pessoa idosa desde 1998. Como você disse, eu tenho um grupo de teatro chamado Senhoras do Cerrado. Inclusive, elas fizeram um vídeo que eu vou passar para vocês, elas lá fazendo as atividades dela, falando sobre a violência do dia 15, cada um lá com a sua singularidade, ou pedindo o filho para gravar, ou, algumas estão com isolamento físico, porque é diferente, né, de isolamento social ou distanciamento social. Muitos idosos estão em isolamento físico, e isso é muito difícil, porque muitos idosos, idosas, eles ressignificaram essa questão da exclusão. Porque como eu estou falando de velhices, é importante dizer isso para vocês também, que antes da pandemia, as pessoas idosas já eram excluídas e existia uma violência muito grande sobre isso, sobre elas, né, sobre essa classe, essa faixa etária. Então, muitos filhos abandonavam e etc. E muitos desses idosos, eles foram para grupos de convivências, eles ressignificaram essa história, tá, do abandono. E aí, o que aconteceu com a pandemia? Não podem mais. Então, muito difícil, outra adaptação muito complexa. E aí, até na década de 90, né, início da década de 90, falava-se muito de ninho vazio, que os filhos saíam e os pais ficavam ali sozinhos. Só que no terceiro milênio, agora, na década de 10, o ninho ficou cheio e ficou sobrecarregado. Os filhos voltaram do casamento, né? Os filhos não saíram de casa, né? E aí os pais ficaram ali cuidando de neto, cuidando dos afazeres dos filhos, e aí isso trouxe também uma nova história para esses sujeitos que estão vivendo aí no século XXI. Então é importante a gente falar desta invisibilidade da pessoa idosa. E aí a gente vê hoje, com o comportamento de muitas pessoas, que mesmo nesse momento de pandemia, os idosos eles ficaram mais visíveis porque eles são sujeitos que estão aí nesse grupo de risco. Mas vocês também viram, através de memes, de idosos querendo fugir, de idosos tratados como se fossem crianças, né? Porque é importante falar para vocês que a pessoa idosa, ela não vira criança. Quem tem comportamento pueril são pessoas que estão acometidos de alguma demência, tá entendendo? Relacionado aí a esse processo, aí sim. Mas essas pessoas, mesmo que tenham 90 anos, são pessoas que estão conscientes, obviamente têm dificuldade de mobilidade, mas todo mundo começa a falar mais alto, todo mundo quer controlar, não é assim? E aí vai acontecendo as violências, tá? E essas violências, elas são de várias formas, tanto antes como agora, depois da pandemia. Então, o que acontece com esses idosos que estão vivendo agora esse momento, né? E eu sempre falo que nós estamos na mesma tempestade, mas em barcos diferentes. Porque está todo mundo achando, está todo mundo... Não, mas cada um está no seu barco, está com o seu problema financeiro, está com a sua dificuldade pessoal. Muitas pessoas não estão conseguindo mediar esse medo, né? Porque é natural
que diante de algo que ainda não tem protocolo, algo que realmente a gente sabe, até pelos números que estão aparecendo aí, que não são mentiras, em que esse vírus ele é letal. Ele é letal tanto para criança como para idoso. Isso já está comprovado também, principalmente no Brasil. Não sei se viram as últimas pesquisas relacionadas sobre isso, né? Que muitos jovens também estão perdendo a vida com o Covid-19. Aí, então, assim, é natural você ter medo, né? Porque é algo, né? Ansiedade, angústia. Então, imagine esse idoso, né? Essa idosa, que antes estava vivendo a sua história e, de repente, está todo mundo no mesmo lugar. Os conflitos, né? Eles aumentam, a violência aumenta, e aqueles idosos que já eram abandonados pelos filhos, né? Então, como é que esse sujeito está ali sem nenhuma visibilidade, né? O Estado não percebe esse sujeito, né? E aí, o que eu trabalho com um idoso desde 1998, então eu vejo, nesses anos todos, já fiz várias visitas domiciliares, já fiz visitas domiciliares em pessoas com vulnerabilidade social e econômica, mas também com pessoas que não têm vulnerabilidade econômica, né, em que a violência está em todos os lugares. Eu tive num lugar de uma pessoa, né, rica e tal, por denúncia do Ministério Público, e de repente se encontra uma senhora com 90 anos sendo cuidada pela irmã dela de 80, e numa mansão, mas com a idosa tudo com escara cheia de miríase. Miríase é bichinho, sabe? E aí, assim, uma dor muito grande. E essa idosa denunciou quando foi comprar pão. E a família com a procuração dessa senhora. E essa senhora com 90 e poucos anos ainda lúcida. Então, olha o sofrimento dessa mulher ali, né, com um salário altíssimo, muito alto mesmo, e não podendo viver com dignidade. E aí, obviamente, o Ministério, a gente fez todo o protocolo, as pessoas foram presas, né, acabou, e ela foi tutelada, as duas foram tuteladas, né, porque estava com violação dos seus direitos. Mas, gente, isso acontece do lado, isso acontece na família, isso não acontece lá fora, tá? Essa coisa que se escuta muito, o idoso, ele tem, assim, a questão da família, né? Aí o sobrinho ou o neto, ele fala o seguinte, ele fala, vó, eu levo você lá no banco, mas a senhora me dá um dinheiro. Tá entendendo? Aí fica dando dinheiro para neto, fica fazendo isso, e aí cria todo esse processo relacionado ao dinheiro. Então, como é que essa relação ela é construída? Como é que esse sujeito ele vive nesse lugar? E tem uma coisa que é interessante falar para vocês, que a gente vive numa sociedade patriarcal, principalmente essa faixa etária. E aí, nesse sentido, normalmente, quem é que cuida do homem idoso? Quem é que cuida dessa mulher idosa? E aí a gente vê situações muito complexas, né, de negligência, de usar o cartão da aposentadoria, né, de fazer uma coisa que aconteceu muito, mas hoje a gente trabalha tanto nos grupos de convivência, mas mesmo assim tem a questão do empréstimo consignado. Então, os filhos fazem empréstimo consignado para fazer um puxadinho, para passar um puxadinho nesse sentido. E aí, como é que fica a história desse sujeito? Porque se a gente está aqui hoje, é porque a gente veio de uma história, né, de uma família, né, de esse avô, né? A gente tem uma construção. Então, cada sujeito, ele vai enfrentando esses processos de envelhecimento. Por exemplo, hoje, a gente está vivendo um momento que não está podendo ter muita selfie mais, né? Então, se tiver selfie, o povo já está recriminando. Mas vocês viram que a imagem, e uma imagem mentirosa, né, fictícia, né, porque você coloca filtro, você se coloca, você quer o ângulo perfeito, e a gente estava vivendo essa sociedade imagética. Então, imagine para uma pessoa que está com ruga, que está com cabelo branco, né,
Então, qual que é o sentimento delas em relação ao corpo, que não teve acesso a colocar silicone? Então, nesse sentido, existe aí a violência, né, nesse sentido da própria sociedade. E vocês, mulheres, eu estou vendo que tem muitas mulheres, vocês, independente da idade, vocês já sofrem esse policiamento de ser gorda, de ter isso, aquilo outro, né? Então, essa vivência, né, de você envelhecer e você ter um corpo que vai perdendo toda essa função social, né, relacionada que essa sociedade coloca, né, de você ter todos esses atrativos aí. Então, isso é muito sério quando esse sujeito chega ali na sua... E aqui eu falando um pouco de Erik Erikson, né? O Erik Erikson, ele faz uma coisa muito interessante, que são as 8 idades do homem, né, no sentido não do homem de gênero, né, mas da espécie. E aí a última idade é a idade da velhice. Então você chega lá na velhice de duas formas. Ou você chega na velhice simplesmente falando, olhar para trás e falar, gente, olha como é que minha história é linda, muitas dificuldades, mas eu ressignifiquei. Sei que hoje eu estou com algumas dificuldades de mobilidade, às vezes estou enxergando pouco, mas eu sei porque vim. Só que tem pessoas que chegam na velhice aterrorizada, com medo da morte, né? Com sentimento de menos-valia, olha para o corpo e aí fala, meu Deus, que corpo é esse? E aí uma das coisas que eu trabalho com as senhoras do Cerrado, porque lá a gente trabalha eu falo que é o enfrentamento real da velhice. Então a gente trabalha todas essas demandas e aí a gente vai nos poetas, né, que fala lindo sobre a vida. E aí elas interpretam isso, né? Então uma das coisas que a gente conversa muito é o seguinte: se você tem um corpo de 70 e querer 20, você vai sofrer demais. Tá? Então a gente tem que ter o corpo velho mesmo e o pensamento velho. Velho não no sentido da palavra de ficar preso, né, de ficar assim uma coisa obsoleta, porque as pessoas têm medo dessa palavra, que essa palavra ela criou aí um estigma de que velhice é estorvo, velhice é um pano roto, um pano estragado que está ali do lado, né? E aí a Simone fala dessa palavra velhices, né? Porque organicamente nós vamos ficar velho. Alguém já mudou a palavra criança, gente, adulto? Ninguém mudou. Por que é que quando chega lá com seus 60 anos fica inventando moda? Eu falo que essa coisa de melhor idade e terceira idade é para ter desconto em farmácia e levar para Caldas Novas, entendeu? Porque aí cria aquele slogan, né? Mas, na verdade, as células estão envelhecendo, né? E a morte vem tanto para o novo quanto para o velho, só que para o velho está próximo. Então, essa coisa da finitude não é fácil. Por isso que muitas vezes a gente nega isso, né? A gente nega o envelhecimento. Por quê? Porque o envelhecimento significa que existe um fim. Mas Heidegger, né, fala muito bem sobre isso. A importância da finitude do homem, essa angústia que a gente tem, né, de perder as coisas. Porque, na verdade, eu estou falando para muita gente nova, não pensa em morrer. Nesse caso do Covid, mexeu muito porque as pessoas falam, tem possibilidade de morrer. Mas não tem tanta gente na rua negando, fazendo resenha, né? Isso é negação da verdade. É importante que a gente tenha medo mesmo, gente. O bichinho não é brinquedo, não. A gente tem que saber utilizar os protocolos de biossegurança, porque sim, Simone de Beauvoir, Maria Geralda, se você não fizer a biossegurança, vai ser complicado. Aí eu vejo gente com máscara, né? Mas tudo com relógio na mão, com pingente, você tá entendendo? Tudo ali. E aí, o que acontece? Não vai funcionar, né? Eu estou falando disso, gente, que é o nosso fantasma, tá? Hoje esse fantasma a gente tem que colocar ele real, né? Não adianta a gente fugir disso, independente da idade que a gente está. Então, essa pessoa idosa, ela vai vivenciar vários sentimentos. E aí o Erik Erikson, ele traz isso, né? Como é que eu estou envelhecendo?
Porque a gente é um contínuo, né? É o holos do desenvolvimento, né? A gente está na singularidade, mas também a gente está na universalidade, a gente está no macro, tá certo? E a gente vai se desenvolvendo até chegar ao fim, que é a morte. Só que tem pessoas que antecipam a morte sem ter a morte física. Ades, como que é isso? Tem pessoas que mesmo com 15 anos, 16 anos, desistem de viver, ou pessoas, por causa da barriga, da orelha, de ser mais pobre, também deixa de viver, não vai nos lugares. Essa sociedade provoca isso, né? Então, isso tudo faz você, e nesse processo de contínuo, então, se a gente consegue o equilíbrio, e a gente consegue cada vez mais mostrarmos, né, que a gente tem o poder dentro da gente, e que a gente tem os dois lados, e aí trazendo um pouco Jung, que é essa questão das sombras, tá? Que a gente tem o lado negro da força, o Darth Vader, tá? A gente não é só o Lucas, a gente tem o Darth Vader. Agora, é importante que você enfrente esse lado e saber que a inveja é sua, que o ciúme é seu, e saber que as invejas suas, às vezes, é porque você não fez e o outro fez. Então, isso faz com que a gente tome posse da vida da gente e a gente consiga enfrentar, entendeu? O sofrimento e não ser. Eu sempre falo que a gente tem que chorar no lugar certo e rir no lugar certo. Agora, para isso, a gente tem que ter o autoconhecimento. Então, quando vocês forem ser psicólogas e psicólogos, você vai trabalhar em grupo, trabalhar em consultório, você tem que entender o seu próprio processo de envelhecimento, porque senão você vai ter preconceito. Uma das coisas que eu trabalho com a supervisão de estágio, com meus alunos, quando vai trabalhar com idosas, porque a maioria é idosa, no meu grupo é só idosas, mulheres, é sobre isso, sobre a questão da feminilidade, sobre o seu processo de envelhecimento, como é que tá? E às vezes é difícil, porque as meninas estão com 21, 22 anos, estão nessa coisa da beleza, essas coisas todas, né, dentro dessa coisa marcada por essa por essa indústria do cosmético, né, essa indústria dessa beleza que é colocada com a beleza como se fosse real, né? E aí, esse idoso, vocês estão vendo que eu estou falando de várias fases da vida, porque é a mesma pessoa que chega lá. Então o povo fala, idoso é ranzinza. Não, não, não. A pessoa é ranzinza, tá? Você leva, a pessoa é ranzinza. Ela foi jovem ranzinza, adolescente, e vai ser velha ranzinza, um pouco mais dourada, tá? Essa ranzinice. Mas é a mesma coisa. Então eu vejo que a velhice é um tempo para você poder enfrentar essa sua ranzinice. Tá? Então, tem pessoas maravilhosas, por isso que você vê, às vezes, pais, avós, não, mas meu pai não era assim comigo, e agora, na velhice, né, tá ali tratando os netos com essa morosidade, aí você tem que olhar, que bom que meu pai ou minha mãe amadureceu e está cuidando dos meus filhos de uma forma tão amorosa, né? Então, a gente segue esse processo de desenvolvimento. Então, cada fase da vida, a gente tem desafios. E esses desafios, se eles não forem superados, a gente realmente vai perdendo o contato com a gente. Então, nesse sentido, é bom falar também sobre essa questão do automatismo que a gente estava vivendo. Né? A gente estava muito automático, eu tenho que comprar isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que isso, aquilo outro. Vocês lembram que a gente estava? E a gente estava esquecendo. Aí, de repente, você tinha um síndrome do pânico, de repente você escuta um adolescente dando tiro no ouvido, pulando, de repente o povo está ali, onde que eu estou, qual que é o meu caminho, que caminho que eu quero, qual que é a minha história? E aí você chega ali na velhice, e essa velhice, ela tem essa invisibilidade dessa sociedade que a gente está vivenciando, e aí essa pessoa, ela realmente, ela precisa de ressignificado. Eu lembro que eu atendi de domiciliar uma senhora. Essa senhora, a primeira coisa que ela chegou para mim, falou assim, quanto é que você custa? Eu já tenho fisioterapeuta, eu já tenho isso, aquilo outro, agora ficar conversando desse jeito. Ela tinha 89 anos. E aí,
Aí eu falei assim, a senhora está querendo falar isso para mim mesmo? E ri, né? E sorri para ela. Não, meu filho, é porque minha filha trouxe eu para cá, eu tô com saudade das minhas plantinhas, e começou a chorar. Aí você viu que eu tive uma empatia com ela, né? Watts, como é que faz isso? Nós temos que trabalhar as nossas empatias, principalmente o psicólogo, a empatia cognitiva tem que ser trabalhada. Isso é uma outra live, um outro momento de estudo, entendeu? Porque se a gente não tomar cuidado, a gente fica usando a empatia emocional, aí vai tudo petecar, desculpa a palavra. Aí a sua percepção fica distorcida, você não usa ciência, né? E isso é uma das preocupações. Com certeza, muitos professores falaram para vocês, façam terapia, tá? Porque independente da abordagem que a gente utiliza, a gente trabalha com a vida humana. E a gente é humano, entendeu? Então vai vir realmente algumas queixas que vão ser muito parecidas com vocês. Gente, esse é meu lado, presidente do conselho. Não adianta, eu tenho que falar, porque os processos é muito em cima disso, sabe? Que acontece lá no conselho. Então lembra da ciência, lembra que você estudou, não estudou nenhuma questão religiosa, seja como for, você é ciente, isso não impede que você pode ter a sua religião, isso não tem problema, mas você tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Vocês estão aprendendo aí vários teóricos. E respeitando essa vivência dessas senhoras. Porque senão você vai ser também responsável, que é o que eu vou falar agora, pela violência institucional. Então, a violência institucional é quando você acha que você está certo e você não estuda o grupo, né? Ou quando essas pessoas aposentadas ficam em filas quilométricas lá no INSS. Isso é uma violência institucional. Tá? É uma violência institucional quando as ILPIs, instituições de longa permanência, ficam, na verdade, grandes manicômios. Né? Se você for ver, às vezes, uma comunidade ou uma instituição de longa permanência, é a mesma forma, se você tirar a foto, é a mesma coisa de um manicômio antigo. Tá? Muitas pessoas abandonadas ali, sem realmente os estímulos necessários da instituição. Então, essa violência institucional, principalmente quando vocês forem trabalhar talvez em alguma comunidade terapêutica, porque às vezes em comunidades terapêuticas tem pessoas idosas que, na verdade, têm problema, transtorno mental e estão lá como se fossem usuários de droga. Então, muita coisa você vê por aí. E aí, eu vou compactuar com isso? Como é que eu vou fazer esse tipo, né, de atendimento? Então, eu estou realmente violentando, é tanto que as senhoras do Cerrado, elas sabem de cor e salteado o estatuto da pessoa idosa. Então, elas sabem, isso é uma coisa que eu trabalhei com elas há muito tempo e sempre faço essa releitura com elas. Tanto que teve uma das apresentações que a gente fez, o nome era Vênus Desnuda, né, a mulher desnuda, em que a gente usou uma vivência de uma das senhoras, que ela estava vindo de um bairro bem distante, e ela era a primeira que chegava. E ela estava todo com o braço machucado, porque a pele do idoso vai ficando fina, né? E aí ela indignada, eu não posso calar, eu não vou ficar calada. E aí eu cuidando dela, do braço dela, eu não vou ficar calada. Eu não sei por que que tem essas poltronas amarelas e vermelhas no ônibus, né? Aí eu falei assim, mas isso não é para poder ajudar vocês? Se ajudar a ova, a brava. Por quê? Porque essas cadeiras estavam todas lotadas, e aí eu com meu braço machucado, aí um menino falou assim, não, o seu lugar é lá, porque a gente precisa de respeito, de educação. Por que que essa sociedade precisa de dividir as cadeiras, né? Sendo que não respeita o idoso, fala você andou demais, você isso, aquilo, outro. E aí sabe o que que a gente fez? Foi uma discussão fantástica. A gente pegou uma música do Chico e outra do Cazuza. A do Chico a gente fez só em forma de verso, né, de teatro. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho, tinto e sangue. Gente, ficou a coisa mais linda, tá? Elas caíam e fazia todo um mise-en-scène. E aquela música do Cazuza, Brasil, mostra tua cara para ver. Isso tem quase 10 anos que eu estou com ela desde 98, né?
Então, só para vocês poderem entender que esse trabalho com pessoas idosas e com a violência tem uma invisibilidade muito grande, tá? Então, nós temos aí a rede de atenção à criança e adolescente que está ali na luta, essas coisas todas, mas a rede de atenção à pessoa idosa é tanto que ontem, não sei se vocês assistiram o seminário, a Luciana falou muito bem disso, e que ela trabalha no governo, e assim, e aí é importante que tenha uma ligação, né? Porque não adianta ter só uma delegacia de pessoa idosa no centro de Goiânia, sendo que a violência acontece lá no bairro. Então, o CRAS, que é o centro de abertura para o atendimento, né, à sociedade, para poder enviar para o CREAS, e o CREAS aí fazer o trabalho com a delegacia, né? Então, você vai, se você vai trabalhar num CRAS, você vai ver, né, de perto, através das suas visitas, vários tipos de violência contra a pessoa idosa. E aí é importante saber disso para poder entender e compreender como é que essa sociedade ela está vivenciando, vivenciando esse tipo de violência, né? E o estado de Goiás é um dos que mais agride pessoa idosa e principalmente as mulheres, né? Então, essa violência, ela não está lá fora. Essa violência, ela está dentro de casa. E aí, então, trazendo essa fala minha, que já está há 40 minutos, eu tenho que passar o vídeo para vocês, que a gente tem que deixar a voz, né, dessas mulheres. É importante que vocês tenham a voz delas falando. Então, o que que fica aqui? Olha, gente, é velhice, não tenha medo da palavra, são velhices. Cada sujeito, ele vai vivenciar a sua velhice. Quanto mais a gente fica próximo da gente, quanto mais a gente cuida do nosso corpo, cuida da nossa saúde, a gente vai chegar numa velhice com qualidade de vida. Se você está afim de fazer cirurgia plástica, estética, isso é seu, né? Se você não quiser pintar o cabelo, não pinta, se quiser, mas isso é muito singular, mas que isso não seja o sofrimento, tá? Porque as pessoas começam a fazer esse tipo de procedimento e nem ela mesma reconhece a imagem dela. É interessante saber que a gente tem esses vários tipos de negligência, né? A violência física, tá? A violência institucional que está aí, e se você está nesse lugar de uma instituição e você não faz a intervenção aí nesse processo, você também está assumindo essa violência contra essa pessoa. Então, eu vou pôr o vídeo, 15 minutinhos, elas falam sobre o dia 15 e elas dão um recado muito interessante, tá bom? Vou passar o vídeo, vou fazer tudo direitinho, que quem me ensinou mesmo, Fernando? Foi um aluno que me ensinou aí. Vou mais alto aqui. Ok. Vou abrir uma janela. Mas não acertou compartilhar. Peraí. Vocês estão vendo minha tela inteira, né?
Gente, não está passando? Eu estou aqui tentando ver. Watson, Vai passar só o áudio, mas está muito baixo. Watson, é a Flávia, tudo bem? Tudo bem. Deixa eu te fazer uma pergunta. Esse vídeo, ele está numa janela ou ele é um vídeo do YouTube? Ele está numa janela. Então, você vai do lado direito, inferior da tela, apresentar agora. Tá, peraí, só um pouquinho. Tá bom. Apresentar agora. Uma janela, que é a segunda opção, abriram 3, certo? Você vai Isso. em uma janela, e aí Uhum. abriu uma caixa de informação com vários... Abriu. Tá vocês. Tá a tela inteira. Só tem... Sim, mas vai abrir uma caixa com essa janela do vídeo minimizado. Se o vídeo tiver aberto, minimizado aí na barra de ferramentas do computador. Ele está? Não, eu tenho que fazer isso. Tem. Você tem que abrir o vídeo e minimizá-lo. Aí ele vai virar uma janela, né? Uhum. Isso. Aí agora você vai em apresentar agora. Na Só um segunda pouquinho. opção. Sim. Eu minimizo ele. Isso. Fiz isso. Volta para o Google Meets. Vai lá em apresentar agora. Isso. Muito bem. Vamos ver se vai dar certo agora. Apareceu? Não apareceu a sua tela, mas aí você vai em uma, é porque você selecionou outra coisa. Você vai em uma janela, quando você clica, finaliza essa apresentação. Tem um quadradinho que vai estar assim, finalizar a apresentação. Isso. Quando você vai em uma janela, só clica em uma janela, que aí eu vou te acompanhar daí. Apresentar agora uma janela. Apresentou. Uma janela, certo? Uhum. Vai abrir um box com miniaturas. Uma das miniaturas é a janela do vídeo. É. Apareceu do vídeo? Apareceu, apareceu com vocês. Lá no vídeo é muito pequenininho, não dá para me ver. Deve ser outra configuração a sua, porque aparece. Aí, ele abriu. Vamos ver. Agora apareceu aqui, ó. É porque você está compartilhando exatamente a mesma tela do Google Meet. Se você tem que compartilhar. E aqui? Então, você tem que compartilhar a janela do vídeo, não essa. Você Entendi. selecionou essa, entendeu? Entendi. Lá em apresentar agora, uma janela vai aparecer, inclusive essa que você está escolhendo. Mas aí você vai selecionar do vídeo. É a miniatura do vídeo, da janela do vídeo, da aba do vídeo. Gente, essa coisa. Vai dar certo. Me fala o que que aparece para você quando você clica. Agora vai explorador de arquivos. Sim, então você vai encontrar a janela do vídeo que está aí. Vamos ver. Aí, aqui você está vendo? Estou vendo. Só que ainda não é essa aba, não é essa janela. Clica duplo no vídeo. Ele está aberto no seu computador e minimizado? É. Você tem que Agora, clicar. vocês viram? Não, aqui a gente está compartilhado, mas está compartilhado a aba de pastas e não a aba do vídeo. Entendeu? É isso, vamos lá. Clica duplo nele, vamos abrir o vídeo. Abriu. Ainda Apareceu? não, ainda não.
Ele abriu e está minimizado aí na sua tela? Agora eu me minimizei. Pronto. Então, agora você vai tirar esse compartilhamento e nós vamos fazer o processo de novo, porque você tem que abrir, em vez da aba de pastas, a aba do vídeo. Apresentar agora, mesmo processo. Uma janela. Aham. Abriu o vídeo, miniatura aí agora? Não. Não. Abriu só a tela inteira de vocês. Então é alguma Aí, ó. configuração sua. Aí aqui, ó. Olha se vai. Não, não vai, porque você está compartilhando exatamente a aba do Google Meets, entendeu? Você não tem ele na internet, não? Tenho. Então, vai lá na guia, abre essa guia, vai lá no site, onde ele tem. Que a gente vai no guia do Chrome, que aí vai dar certo. Aí agora eu faço o quê? Você vai abrir uma segunda aba lá em cima, vai no mais, porque agora a gente vai usar o guia do Chrome, né? Abre o mais. Entendi. Na hora que você tiver com o vídeo aberto, aí a gente vai apresentar ele. Agora na internet, no caso. Agora eu vou apresentar tela de novo e vai lá, né? Só que agora você vai escolher a terceira opção, uma guia do Chrome. Aonde que é isso? Apresentar agora. Clicou? Aham. Aí tem as três opções. Você vai Na minha tem só duas, tela inteira e uma janela. Isso, descobri. A sua versão. Faz o seguinte, coloca o link aqui para mim no Vamos ver aqui, ó. Apareceu o YouTube? Isso, agora pronto, deu certo. Isso. Ok, deixa eu ver se tá tudo... Então, agora apareceu. Apareceu. Pronto. Obrigado. De nada. Está sem som. O YouTube, vai lá deixa eu ver aqui. Lá no vídeo do YouTube, vê se ele está acionado o volume. Na telinha mesmo do vídeo do YouTube, na parte inferior esquerda. Não está aparecendo? Está, só que está sem áudio. Aí a gente tem que ver agora o áudio do YouTube. Para você, Tá aqui, ó. Tá saindo som para você? Tá. Watson, se você quiser achar mais fácil, você pode colocar aqui o link, eu compartilho para o pessoal. Tá ótimo. Ô, professora Graziele. Gente, eu acho linda a resiliência do povo. Ai, ai. Graziele, vai abrindo aí também, por favor, que se o meu não der, o seu já está no ponto de gatilho. Tá aí, gente. Obrigado pela resiliência. Né? Eu sou dessas. Desisto quase... Quando é necessário, eu desisto. Deixa eu abrir aqui. E aí, Talva? Assistindo aí, né, dona Talva? Você tá sem som. Ela falou que não sabe mexer. Ok. Agora eu vou compartilhar, tá bom? Tá bom. Não tô ouvindo nada, Talva. Tô sem som. Oi, gente. Eu sou a Caraca. Eu sou portuguesa. Mas, afinal de contas,
a minha fala hoje é por outro motivo. É que, em pleno século XXI, nós ainda estamos vivendo ainda há muita discriminação contra a pessoa idosa, muito desrespeito, muita provocação, muito desleixo com a pessoa idosa. Agora, dia 15 é o Dia Mundial da Conscientização contra a Pessoa Idosa. Isso é muito triste, a gente passar por isso. Mas tudo isso vai passar. Eu sempre penso que, apesar dos pesares, eu sempre faço do meu limão uma limonada. Tamo junto, galera! Os idosos vão sofrendo muito mesmo, muita humilhação, muita falta de respeito. Isso é de muito e muito tempo para trás. Muita gente sofreu demais. E dinheiro. Troféu, medalha e dinheiro. É isso. Ô, gente, Gente, tá cortando. Terrível. é a questão da internet. Ô, gente, ó, mas vamos. Eu vejo que a Esperança e a Ofelídia, ela quis fazer esse vídeo, tá? Ela tinha 2 dias que tinha saído do hospital, passando quase 15 dias na UTI, tá bom? E aí, então, essa determinação, essa perseverança, e de qualquer forma, gente, depois está lá no YouTube, vocês podem, se vocês quiserem, assistir como um todo, acho que seria legal o recado que elas trazem a respeito disso. Então, é importante também, para ir terminando minha fala, que tanto criança como pessoa idosa, vocês sabem que normalmente muitos psicólogos não vão para esse lugar, tá? A gente vê grande dificuldade de encontrar psicólogo que trabalha com criança e com a pessoa idosa. Mas sabemos que a nossa sociedade, ela está já, a pirâmide, ela não está mais que nós somos um país do futuro, tá? Em 2025, 1/3 da população brasileira, ela vai ser com pessoas com mais de 60 anos, e o mundo está ficando velho, né? E isso vai ser um trabalho, principalmente para vocês aí que estão iniciando a psicologia, né? Que vocês vão ter aí no futuro muitos clientes ou pacientes aí com essa faixa etária, né? Inclusive eu estou com 52 anos, né? Daqui a 8 anos eu vou ser um velho, tá? Eu quero ser um velho com energia vital, entendeu? Porque as pessoas confundem, né? Eterna juventude com elan vital. 1 milésimo antes da morte, a gente está vivo. E a gente, essa perseverança, essa força que vocês viram aí, dessas primeiras senhoras falando, isso eu agradeço a Deus o tempo inteiro por ter começado esse trabalho lá com meus 30 e poucos anos. Porque essa questão de finitude e de dificuldades, né, que a sociedade tem. A Talva está com o microfone dela ligado, alguém que tem o poder para ajudar ela nesse sentido. Aí, gente, então eu vejo que realmente a gente tem que perceber como é que está a nossa comunicação. Hoje fala tanto de comunicação não violenta, né? A gente julga muito e a gente não observa. Então, porque a comunicação violenta, não violenta, é isso, é você tentar o máximo não julgar. Então, antes da pessoa falar, a gente já julga com os nossos valores e com as nossas impressões, e com a pessoa idosa, ela sim, às vezes vai gostar de repetir as histórias, ela sim vai estar mais carente, porque quase não tem as pessoas para poder conversar. Então, se você escolher fazer um trabalho com os idosos, você vai saber toda essa história, né? Quando vocês fizerem aí desenvolvimento, que trabalha o envelhecimento, vocês vão ter oportunidade de ficarem mais próximo com essa realidade. E lembrando que o desenvolvimento é contínuo e que a violência, ela está aí, né, com esse grupo etário,
e que realmente a gente precisa, no dia 15, abrir e trabalhar a conscientização. Porque, gente, a gente não dá consciência para ninguém. Por isso que a gente abre os espaços para que esse sujeito ele perceba como é que ele está agindo com o sujeito. E nesse caso, o sujeito nosso é a pessoa idosa. E nós temos um código de ética quando vocês formarem, né? E o código de ética baseia-se nas questões dos direitos humanos. E a gente, como psicóloga e como psicólogo, a gente tem que estar atento a essa realidade. E aí eu vou falar um pouco de Rubem Alves, só para terminar. Então, o Rubem Alves, ele fala que a gente tem que ser jardineiro. A gente não tem que ser salvador da pátria. A gente tem que cuidar do nosso jardim. Porque se a gente cuida do nosso jardim, as plantas vão florescer, vão vir os beija-flores, as borboletas, os morcegos, e vão levar essa semeadura para outro lugar. Então, a gente não precisa querer salvar tudo, mas a gente precisa cuidar do lugar que a gente está. E a nossa profissão, ela precisa ser cuidada, a gente tem que estar usando a ciência, nós somos cientistas, tá? Vocês ficam aí 5 anos estudando os teóricos, tá certo? As técnicas, as avaliações psicológicas, aqui é importante dizer que a avaliação psicológica não é só testagem, tá certo? E que a gente, psicólogo, não trabalha com dinâmica de grupo, a gente trabalha com técnica de grupo, a gente tem que ter objetivo geral, objetivos específicos, procedimentos, e saber o que a gente está usando realmente, né? Porque não adianta você fazer um trabalho com idoso, então vamos lá, vamos fazer isso, 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 sem ter um objetivo. Então a gente tem que ter uma leitura, tá? Emocional, volitiva, cognitiva, né? As pessoas falam hoje de mapa mental, né? Tem vários tipos aí que são utilizados. Eu sou fenomenólogo, então eu trabalho com fenômeno, né? Independente da sua abordagem, você realmente vai trabalhar com um grupo e você tem que realmente saber o que você está fazendo. E saber o que você está fazendo é estudar. Quanto mais você estuda, mais você vai entrando em contato com as possibilidades de cuidar do outro, ok? Está na hora da chamada, hein, Fernando? Tá certo. Gente, tem alguma pergunta para a gente terminar? Porque já são 21 horas. Tá. Oi, Fernando. Eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Eu até tinha feito um pouco acima. Na sua fala, primeiro eu queria agradecer, que foi maravilhoso. Eu sei que é uma gota no oceano, né? Essa informação, esse conhecimento todo que foi compartilhado, mas já é algo maravilhoso, assim, que a gente absorveu. E a minha pergunta é sobre, assim, o teor da sua fala. É claro que você tem trabalhos direcionados, como você disse, para senhoras e tudo mais. E você sempre, você direcionou no total, né? Sem gênero, mas em alguns momentos mais para as mulheres. E a gente sabe que essa questão do homem na nossa cultura, em todas as fases do desenvolvimento, tem as suas especificidades, vamos dizer assim. E para o idoso, né? Onde ele está, esse homem idoso, na sua opinião? Flávia, é ótimo. Olha que eu venho lutando muito tempo, trabalhei muito nas SEMAS, né? E com projetos voltados para o homem idoso, né? Por isso que eu sempre trabalhei o enfrentamento real da velhice. Então, nos grupos de convivência, você pode ver que a maioria, 99,9%, são mulheres, porque realmente esse homem tem essa invisibilidade. É tanto que eu fiz um projeto há muitos anos atrás para trabalhar com faiança, né, com outras atividades que realmente o homem ele poderia ser acolhido. E toda essa questão voltadas com atividades de cunho feminino dentro desse estereótipo que a gente vê por aí. E esse idoso e essa idosa tem isso. E uma outra coisa, que os homens morrem primeiro do que as mulheres, tá? Estatisticamente, tá? E que os homens têm dificuldades de falar dele. Eu, em consultório, atendo muitos homens também, idosos, né?
Quando na Senhora do Cerrado a gente sempre fala ator convidado, então de repente pinta 1 ou 2 ou 3, mas são homens que vão também, que têm uma outra visão do ser homem, né? Então a gente sabe que a gente vive numa sociedade machista, em que o homem tem que ganhar sempre, em que o homem ele tem que mostrar o falo, né? Ele tem que ser o dono da fala, e muitas vezes a gente sabe que isso desdobra em feminicídios, em essas coisas todas. Então, quando você vai trabalhar com o abusador, você tem toda uma história aí relacionada à violência. Então, realmente, esse homem, ou ele está em casa bebendo, alcoolista, tá? É tanto que no trabalho que eu fazia com o CRAS, um tempo atrás, antes eram unidades de assistência, a gente fazia busca ativa, tá? E hoje, se o CAD único, né, ele for bem trabalhado, porque trabalha com a família, aí você vai ver se tem um homem idoso ou não. E aí, se você um dia, quem está me assistindo, for trabalhar em CRAS, é importante você ver essa questão, né? Qual que é a demanda que pode ser feita? Por exemplo, na minha cidade, São Francisco de Goiás, uma coisa que eu já falei várias vezes, a folia de reis está acabando, tá me entendendo? Por quê? Porque os idosos estão morrendo e não tem uma forma de passar isso. É diferente da cavalhada, que é lá também, que tem quase mais velho do que próprio Pirinópolis, que São Francisco veio antes, né, de Pirinópolis. Então, a cavalhada tem mais de 200 anos, mas é passado de geração em geração. Então, é bonitinho, os pais ensinam os filhos, incentiva, essas coisas todas. Então, você vai, chama de vigilância social, né? Tem a vigilância sanitária, que é do SUS, e do SUAS tem isso, porque você vai realmente estruturar, vai ver a demanda para você poder fazer uma intervenção nesse sentido. Então, a assistência social, o homem, ele tem a sua invisibilidade. E isso sempre me incomodou, tá, Flávia? E como eu disse para você, realmente, os programas, tem um programa em São Paulo chamado PAI, que é muito legal, tá? Que trabalha essa relação e esse acolhimento desse homem, independente de ser mais velho ou não. Mas está na hora da gente realmente fazer esse tipo de trabalho, porque a válvula de escape deles é ir para a pracinha, jogar resta um, dominó, tá? E ficar alcoolista. E aí não tem uma intervenção real. Aí aonde tem? Tem nas danças. Se você for quinta-feira na IB à tarde, né, antes da pandemia, você vai ver que tá cheio de homem lá. Aí tem lá no bailão não sei da onde, essas coisas, e é o prazer. Só que aí o índice de AIDS, né, de doenças sexualmente transmissíveis, está aumentando, né, porque agora tem aí os remedinhos, né, para essa questão aí da potência sexual, e eles não têm o costume de usar preservativo. Então, isso tem aumentado também. Então, é interessante, eu acho que a sua fala foi fantástica, né? Então, eu tenho experiência de grupo com mulheres idosas, também já tive grupos masculinos, né, com homens, inclusive de classe média, que foi por causa de uma mulher, de um deles, que teve a ideia de fazer esses encontros, e aí chamou encontros do ser, né, caras? E aí foi interessante que eles foram para uma discussão, e foi muito tempo a gente trabalhou com grupos de homens, e ele trazendo os seus medos, né? Porque o homem, ele tem dificuldade de verbalizar, ele tem dificuldade de chorar, e mesmo nessa época moderna nossa, que claro, que vem mudando todo esse processo de homem, né? Essa coisa de gênero, e que a gente... E olha só para você poder ver, Flávia, e aí a gente falando sobre... foi muito interessante uma das palestras de ontem do Carlos, antropólogo, que seria interessante, talvez, Fernando, você chamar para discutir sobre a questão da sexualidade dos trans, dos LGBTs idosos, dentro das instituições, que é uma agressão muito grande, que tem muitas religiões,
ILPIs que tem a religiosidade, a pessoa tem que tirar a prótese, a pessoa tem que mudar totalmente o corpo dele, a identidade dele que ele trazia para poder ser aceito nesse lugar, uma violência tremenda, né? Então, são situações realmente que você traz em que esse homem idoso realmente na área social, realmente quem está lá no CRAS tem que trabalhar para ver qual que é a demanda, o que é que eles podem vir para a gente poder discutir. Eu lembro quando era trabalhando com as mãos, tinha um trabalho muito interessante, em que tinha mulheres e tinha muitos homens. Então, nessa época, eu era diretor do departamento da pessoa idosa, e a gente conseguiu fazer um trabalho muito legal com esses homens, inclusive sobre a questão do câncer de próstata, tá? De câncer de pênis, da questão da higienização, porque tanto a mulher quanto o homem, como essa sociedade ela vai discriminando o corpo, eles se afastam também, muitos, né? Não são todos, claro, não estou generalizando, mas da própria higiene, né? Higiene da boca, né? Então, eu até brincava, né? Porque tem a dentadura e tem alguns que falam outro tipo de... Eu estou esquecendo, mas do Nordeste. E aí a gente brincando sobre... Levamos o odontólogo, que aí é um trabalho interdisciplinar, tá? Então, foi feito um trabalho muito legal nessa época. Mas não tem uma política aí que seja adequada. Eu vejo que o governo federal passado, ele fez até uma campanha, não sei se vocês lembram, que mostrava os homens sumindo, essa coisa toda, uma campanha muito legal relacionada à saúde do homem, porque a partir da década de 70, muita coisa foi feita em relação à saúde da mulher, mas hoje muitos homens, eles morrem com infarto, né, com essa coisa toda, por quê? Porque não teve o cuidado. E se você vai lá para o trabalho, nos centros de saúde, com diabéticos, com hipertensos, que aí os homens estão lá, aí sim a saúde pode fazer muita coisa importantes nesse grupo, né, de homens que está lá. Então, vocês, como alunos e alunas que estão aqui, têm um caminho e um viés muito interessante. E a Flávia trouxe de forma magnífica essa pergunta, tá bom? Mais alguém para a gente ir fechando? Certinho. Ou já está na hora de fechar? Vai, Lília. Eu queria só compartilhar... Você lembrou de mim lá de São Lembrei, Francisco? Lília, claro. Eu queria só compartilhar uma experiência que uma colega minha desenvolveu, que me tocou e me deixou muito fascinada. Ela fez um trabalho na graduação sobre reminiscências, memórias de velhos, com base na Ecleia Bose. E aí, quando ela voltou para a cidade dela, que ela é do interior, ela fez um projeto na Secretaria Municipal de Educação para que ela fizesse levasse essas pessoas idosas para contar as histórias dentro da escola. E aí, ao contar essas histórias, né, essas pessoas, elas trazem marcos históricos e geográficos, não é? Então, ela fez essa ponte com as professoras da educação fundamental, no sentido de possibilitar que esse idoso se coloque, se mostre e traga suas reminiscências, e a partir dessa escuta, o aluno também conseguir trazer esses marcos históricos e geográficos. Eu achei que foi um trabalho tão belo. Lília, que ótimo. As minhas estagiárias, a gente fez vários projetos, inclusive a culinária, a história de cada receita, essa coisa do bairro, de saber a história do bairro aqui em Goiânia, né? A questão de vernissagem, de pintar, né? Então, por isso que eu falei que a gente não faz dinâmica, a gente faz intervenção de grupo, né? Técnicas de grupo, porque aí você pode utilizar vários mecanismos. E olha essa questão da intergeracionalidade, essa professora fazendo isso dentro de uma escola. Então, gente, o que é importante que vocês entendam é que nós, psicólogos, a nossa profissão, ela é muito rica, né? E que você pode trazer realmente um lugar para que esse sujeito ele fique mais leve,
A gente não tem que ser salvador da pátria, não tem que falar, vamos curar, vamos isso, não. O sujeito, vocês sabem que tem pessoas que vão para a clínica, né, Graziela, que nem quer ser curada. Elas vão lá só para repetir a história. E se você não usar a sua técnica direitinho, você simplesmente vai cultivar essa pessoa lá e essa pessoa simplesmente vai usar você como se fosse, eu falo, um latão de lixo, né? Que vai jogando, jogando, jogando. E aí? Né? E o trabalho com a pessoa idosa, e aí seja do gênero masculino, feminino, ou trans também, né? Eu fiz um trabalho com trans, independente de ser idoso, tinha idosas também, idosos, pessoas mais, e aí a história é muito fantástica dessas pessoas, né? Essa rejeição dessa sociedade, esse sofrimento, e o ressignificado deles, até com a própria religiosidade, é lindo, né? Porque eles têm que lidar até o ressignificado com a própria religião, né? Então, um sofrimento muito grande, né, dessas pessoas. E aí, tá vendo? A violência está tão íntima da nossa sociedade, da nossa cultura, e a gente vê isso muito nas redes sociais. Se você é laranja e se você é ocre, né? Então você é inimigo, né? Tá com essa questão da polaridade, né? Coisa da Idade Média. A gente está vivendo hoje no século XXI. Então isso é um exercício que eu chamo de respeito. Porque respeito é muito mais do que tolerância, porque tolerância ainda é vertical. É o meu saber, é a minha verdade, mas como você é meu irmão, eu te aceito. Mas qualquer hora, você já viu que dá um tilt? Mas se eu respeito, e eu com você, vamos no encontro onde a gente não degladie, onde a gente não precisa ganhar, aí sim a gente consegue manter uma sociedade mais plural, uma sociedade que respeita a diversidade. E aí, Fernando, tem mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta, professor. Pois não, Davi. É uma coisa até que o senhor disse no começo da sua fala, e que eu penso assim, na sua opinião agora, trabalhando há 22 anos com a pessoa idosa, nesse tempo de Covid-19, a gente viu muito o reaparecimento, né, voltar a atenção para a pessoa idosa, por ser uma pessoa de risco. E aí a minha pergunta para o senhor é, como é que você vê que talvez a sociedade veja os idosos depois disso tudo? Você acha que vai ter uma visibilidade maior? Você acha que vai continuar sendo a mesma coisa? Como é que você acha que a visibilidade para esse público, para a pessoa idosa, vai ser? Você acha que vai haver alguma mudança, dado que hoje em dia tem preocupação? Olha, eu tô querendo ser esperançoso, tá, Davi? Mas o que eu escuto é muito sofrimento dessas pessoas dentro de casa, né? Então, eu vejo que muitas famílias vão melhorar, independente se é idoso ou não, porque se você está em isolamento físico, né, e muitos idosos estão só em distanciamento, porque as pessoas estão saindo e estão voltando, e aí a violência às vezes acontece de forma grande também. É tanto que todas as lives, quando eu vou discutir sobre essa relação com o idoso e tudo mais, eu sempre falo sobre isso, que realmente antes a gente às vezes brigava no café da manhã e ia embora, passava o tempo e voltava à noite já com a cabeça fria, né? E agora está tudo ali junto. E aí, às vezes, os filhos que vieram para poder, a questão financeira, né, porque o pai às vezes tem uma aposentadoria, perdeu o emprego, e esse idoso, ele perdeu o seu sentimento de propriedade daquele lugar. Então, ele é invadido pelos netos, invadido por outras pessoas que ele às vezes não tinha intimidade, às vezes a nora ou o genro não tinha uma afetividade, uma afinidade. Então, muitas coisas estão acontecendo nesse sentido. Agora, o que eu vejo é o seguinte, que nós precisamos cuidar dessas pessoas idosas, né? E você viu, como eu disse antes, as pessoas colocando o idoso de forma jocosa na internet, ou colocando eles de forma ridicularizando
a pessoa idosa e todo mundo rindo, batendo palma. Toda vez que eu via aquilo, eu deletava e o povo falando kkkk, né? O povo rindo dessa angústia do idoso, como eu falei para vocês. Antes, essas pessoas, elas tinham ressignificado já essa rejeição, saíam para trabalhar em outras áreas, ia para grupos de convivência, e agora elas estão fechadas em casa. E para eles é difícil, às vezes, digerir sobre essa questão da letalidade do vírus, essas coisas todas. Então, eu vejo que o que a gente tem que estar atento, nós profissionais, é a respeito dessas realidades que eu disse para você, porque na hora que você estiver acolhendo esse idoso e você for ver a trama familiar, a história dele, por que é que realmente ele deixou de comer, por que ele está deprimido. Eu atendi uma idosa em consultório, em que ela tinha ficado, não estava comendo e tal, e aí me enviaram ela, né, o psiquiatra, inclusive, que não tinha... E aí o problema é porque tinha tirado a netinha dela, você está entendendo? E ela não podia falar isso porque tinha mais netos em casas, né, ali morando, então ela não conseguiu verbalizar esse sentimento, porque o filho mudou de cidade. Então são N questões em que essa pessoa idosa, ela não tem a escuta dos outros, porque aí já fala, já falou demais, não está surdo, né? Então, sempre isolam essa pessoa idosa. Antes da pandemia, a gente estava fazendo uma peça de teatro chamado Como Me Tornei Invisível, que era esses os sentimentos que as senhoras estavam enfrentando naquela época, por causa da rotina tão exacerbada dos filhos, de não ligarem e tudo. E a gente tinha feito o roteiro, e no roteiro tinha uma cena final em que a gente ia deixar para o público resolver, duas cenas. Uma cena em que ela realmente ia morrer sozinha, porque sempre os filhos abandonaram, e olha que era 6 filhos na escrita dela, e outra cena é que ela ia morrer com as famílias, né? Então, a plateia ia resolver. E uma das discussões que a gente estava falando, né, com o grupo, é que se a plateia fosse madura, ela ia morrer sozinha. Mas se a plateia quisesse fazer o que a gente sempre faz, de colocar tudo debaixo do tapete, ela ia morrer cercada de filhos, coisas lindas, maravilhosas, né? Então, isso é muito grave. Só para vocês poderem perceber, gente, vocês estão vendo que as pessoas que estão morrendo de Covid, elas não estão tendo tempo, as familiares de despedir, estão morrendo sozinhas, tem muita angústia. Então, quantos idosos tiveram que passaram por isso, né? Então, são situações em que, realmente, quando a gente passa, é que a gente sabe tudo isso. E você vai trabalhando com pessoas, às vezes, que não são pessoas idosas, que estão vivendo esse sentimento de culpa, tá? Inclusive, eu já atendi. Então, é uma dor muito dilacerante, que essas pessoas elas sentem, porque às vezes às vezes não, muitas vezes a gente não a gente acha que os nossos pais não vão, né? E quando vê, bate na porta e a gente não fez o que a gente devia fazer. Tudo bem, Davi? Tudo ótimo. Obrigado pela resposta. Muito proveitosa. Não, obrigado. Então, pessoal, né, eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao professor Watson, né, pela disposição, né, pelo momento, né, pelo compartilhamento, né, da sua experiência com relação à pessoa idosa, né, tá aí nos comentários, né, foi muito proveitoso, o pessoal gostou bastante, tá, professor Watson? Quero deixar aqui minha gratidão, né, em nome da OEG, né, em Umas Psicologia, tá, dizer que em agosto nós retornarmos presencialmente, assim nós esperamos, né? Nós vamos fazer uma comemoração da Semana do Psicólogo e queremos contar com a sua presença. Tá certo, vocês sabem que chamou, eu tô pronto. Mas muito obrigado. Eu sei, por isso que vamos organizar, lembrei do Adson, vou chamar ele agora, e tem se dispôs assim, né, rapidamente, né? Então nós agradecemos, né? Nós enquanto alunos, corpo docente, tá? A UEG
de Inhumas Psicologia agradece, nesse momento, sua disposição de estar compartilhando conosco, tá? Ok, só... Se quiser complementar. Pode falar, Watson. Não, eu só quero terminar com a frase que eu comecei da Cora. Gente, lembra que nós temos todas as idades do mundo, tá? E que você viva essa idade da melhor forma. A gente não precisa ser o primeiro, tá? A gente precisa estar inteiro. Se a gente está inteiro, a gente vai ver que às vezes a gente está pela metade e que a gente tem que saber enfrentar isso para a gente poder ter mais equilíbrio, tá? Então a Cora traz essa poesia, se vocês quiserem lê-la, né, inteira, né, vocês vão ver como é que é interessante a assumência dela, né, eu sou aquela menina feia da Ponte da Lapa, e para onde que ela foi, né? Ela colocou uma cidade, né, como patrimônio mundial, cultural, essa menina feia da Ponte da Lapa. Então é importante que a gente tenha persistência, que a gente tenha perseverança, que a gente tenha foco, e nesse sentido é você estudar. Eu sempre falo para os meus alunos, não se assumam em uma abordagem no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, assuma a sua aula, assuma com intensidade, depois o mercado vai te falar, você está entendendo? Às vezes você faz uma orientação lá no final do estágio, você faz o estágio naquilo que você acha que você vai ser a vida inteira, aí o mercado te dá um tombo e você... Então, que você tenha, aproveite esses 5 anos e aprenda tudo que a faculdade oferecer para vocês. É isso que eu falo, tá? Um grande beijo no coração. Professor Watson. Oi, Kate. Boa noite. Quem que está falando? Eu sou a Maria Geralda, eu sou da cidade de Goiás, da cidade de Cora-Coralina. Ei, que legal! Eu fiz um espetáculo com as senhoras do Cerrado chamado Coração Doce, em que a gente pegou todas as poesias dela e a gente fez um trabalho com os alunos de design de roupas da Faculdade Federal, e o figurino delas foi desde o nascimento dela até 1985. E a gente fez isso também com as músicas. A última música foi Epitáfio. Tá? A coisa mais... Imagino que deve ter sido belíssimo. Parabéns. Eu fiquei muito legal com o seu trabalho. Eu sou leitora de Cora, sou apaixonada por Cora. Eu vejo assim que os primeiros versos, a poesia dela mudou minha vida, me impactou desde criança. E eu fiquei muito feliz com a sua fala. Eu fiquei assim muito cheia, esperançosa. Eu tive há pouco tempo a oportunidade de estar lendo Simone de Beauvoir a respeito dessas abordagens, né, sobre a velhice. Outra que eu descobri também é a Miriam Goldenberg, que traz essa temática de uma forma muito inovadora, que realmente abre o nosso olhar. E eu fiquei muito grata a você pela partilha, viu? E eu estou aqui na cidade de Goiás. Quando você vier à cidade de Goiás, eu quero recebê-lo. Ok, Maria Geralda. Eu fiquei de madrugada tirando foto para o cenário aí. Foi uma excursão e falei com algumas idosas para poder saber a história da Cora Coralina, sabe? Uma amiga minha, a atriz Elana, né? E a Patrícia tinha um café aí, não sei se você conheceu, chegou a conhecê-las. Conheci demais, demais. Eu faço parte do Sarau e a gente apresentou lá várias vezes. E eu também apresentei Sarau ali também. Eu apresentei a primeira, a segunda, a terceira, eu apresentei algumas poesias lá. Ô, gente, olha que interessante a Geralda trazendo, né? É uma conversa que a gente pode falar até muito tempo, né? É uma temática muito interessante, que esse processo do desenvolvimento. E cada vez, gente, a gente apaixona mais por essa profissão. Cada vez. É tanto que eu sou tão apaixonado que eu estou do lado político dela, né? Mas político da profissão, tá? Vocês não me vão ver assim, ser deputado, nem vereador, nem nada. Tá? Às vezes você é cobrado para isso, mas eu estou ali para a gente poder realmente fortalecer a nossa profissão. Isso aí, ó. Parabéns, obrigado, um abraço, viu? Por nada, Maria Geralda. Acho que é isso, né? Vamos jantar? O gordinho aqui está com fome. Obrigada, Watson. Seja bem-vindo. Tá bom, gente. Um beijo para vocês. Tchau. Tchau. Tchau, Watson. Obrigadão. Eu saio ou você me tira, hein, Fernando? Como é que é?
Não estou te ouvindo. Tchau, Então, ó, tchau. um beijo, tchau. Tô saindo.